Bom dia, turma. Bom dia ao sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Sou a professora Camila, como vocês sabem, e hoje nós vamos estudar sobre o olhar e a imaginação, que está na página 9, e também Olhar de Filósofo, na página 11, com René Descartes. Então, eu já peço que vocês abram o livro de vocês para que vocês acompanhem a leitura e também a explicação com o livro didático de vocês para facilitar assim o entendimento. E também quem não possui ainda o livro, quem ainda não pegou o seu livro, vocês podem só prestar atenção no vídeo e vai acompanhando aqui comigo a leitura que eu for fazendo no vídeo, tá certo? Então, como eu falei para vocês, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre olhar e imaginação. Então, como vocês podem perceber, as aulas anteriores, a unidade anterior, elas estão todas voltadas para o olhar na filosofia, para a importância do olhar. Então, hoje nós vamos continuar com esse conteúdo, mas agora indo aí para essa imaginação, para relacionar, como a gente pode relacionar o olhar e a imaginação. Então, vamos acompanhar comigo na página 9, tá certo? Então, vimos antes que olhar é como abrir janelas entre nós e o mundo. Então, como nós vimos semana passada, o olhar é como se fosse uma janela que se abre para o mundo, tanto um olhar de dentro, que a gente pode realizar, na verdade, um olhar para dentro, com um olhar para fora, assim como é através de uma janela, como a gente pode fazer através de uma janela. Então, é também como fotografar, recolhendo e registrando imagens daquilo que percebemos. Então, também vimos semana passada, na aula passada, que assim como a gente pode comparar esse olhar a uma janela que se abre, a gente também pode comparar a uma imagem quando a gente tira em uma câmera. Então, é como se fosse um registro de uma nova imagem daquilo que a gente está observando ao nosso redor. Então, ainda como recolher, ou ainda como recolher sensações que nos aproximam do mundo. Então, também vimos que, além de perceber a realidade, enxergar aquilo que está à nossa volta, o olhar também nos ajuda a refletir sobre os nossos sentimentos, a despertar em nós sentimentos quando estamos olhando para determinado lugar, para determinada situação, como nós vimos os exemplos do Senhor, que vai olhar para as crianças e logo vai remeter a ele uma saudade do tempo em que ele era criança. Então, olhar também pode despertar em nós sentimentos que vai nos ajudar a entender o mundo. Então, além disso, quando olhamos, o pensamento abre novas janelas para relacionar, multiplicar e transformar as imagens e as sensações recebidas. Então, ao olharmos para determinado objeto, para determinada coisa, lugar, enfim, para qualquer coisa, abre também aí a possibilidade da gente relacionar essas imagens, esse olhar, com um outro olhar, com uma outra imagem, com a outra situação, também de transformar essas imagens e também as sensações. Então, mesmo que a gente possa já ter visto essa imagem de alguma forma, a gente pode ver novamente, enxergar, olhar para aquela imagem novamente e transformá-la em uma outra imagem, uma outra sensação, despertar em nós novas sensações. Então, a imaginação é uma dessas janelas do pensamento. Quando ela se abre, o que imaginamos
se torna de alguma maneira visível e perceptível para nós. Então, quando nós estamos imaginando algo na nossa mente, logo vai ser criada uma imagem na nossa cabeça em que nós passamos de alguma forma a enxergar aquilo. A gente consegue visualizar de alguma forma essa imagem que foi criada a partir dessa imaginação. Apesar de que as pessoas, outras pessoas que estão fora, né, que não sejam nós mesmos, elas não conseguem visualizar também aquilo que está na nossa imaginação. Assim como nós não conseguimos visualizar o que está na imaginação, na cabeça, na mente de outras pessoas. Então, ainda que seja invisível e perceptível para outras pessoas, como eu falei para vocês, quando encontramos um jeito de expressar o que imaginamos, novos olhares podem observar, registrar, relacionar, modificar e até mesmo manifestar de outros modos o que trouxemos à tona do nosso mundo interior. Então, aqui ele está tentando nos dizer de que, às vezes, quando nós tentamos, de alguma forma, expressar aquilo que está na nossa imaginação, esses novos olhares que se formam a partir disso, podem, de alguma forma, registrar ou relacionar e até mesmo modificar aquilo que nós pensamos, aquilo que está na nossa mente. Então, de outros modos, podem modificar e manifestar de outros modos o que trouxemos à tona do nosso mundo interior. Então, muitas vezes, a gente até tenta trazer à tona, mostrar para as outras pessoas, de alguma forma, o que nós estamos pensando, estamos imaginando, mas muitas vezes a gente não consegue e pode haver aí até mesmo uma modificação naquilo que nós imaginamos anteriormente. Um exemplo bom que a gente pode relacionar aqui são os sonhos. Quem nunca teve um sonho e que não entendeu muita coisa, o que tinha acontecido, e quando a gente vai tentar explicar para uma outra pessoa, a gente não consegue expressar nitidamente da mesma forma em que ocorreu quando a gente estava sonhando, da maneira que a gente sonhou. Então, muitas vezes a gente não consegue expressar essa imaginação, aquilo que a gente estava imaginando. Então, é mais ou menos isso que ele está tentando nos dizer. A gente não consegue trazer à tona aquilo que está no nosso mundo interior. Então, antes que eu dê continuidade aqui a esse conteúdo, eu já coloquei aqui uma frase para vocês e eu quero que vocês leiam aí comigo, que é o seguinte: o olhar é o princípio do nosso conhecimento. Através dos sentidos, conhecemos as coisas, sentimos sentimentos novos, sensações novas. Então, o olhar, ele é muito importante. Essa janela que abre do conhecimento, essas novas janelas que se abrem a partir do olhar, é o princípio do nosso conhecimento. Através desses sentidos, e eu não falo só o sentido da visão, mas qualquer outro sentido, do tato, do cheiro, tudo isso nos ajuda a conhecer as coisas, a construir novos saberes, entender novos sentimentos e também despertar novas sensações em nós. Então, daí a importância do olhar. Então, é só isso que eu queria que vocês entendessem, a importância desse olhar. Então, dando continuidade à imaginação, como eu falei para vocês, a imaginação, ela faz parte, como vocês podem ver, de um mundo em que nós construímos. Então, a nossa imaginação só pertence a nós mesmos. Tudo que nós construímos dentro desse nosso mundo interior só vai fazer parte a nós mesmos. A gente não, uma outra pessoa não vai conseguir interferir nesse nosso mundo. Então, esse é um mundo em que a gente está aberto a construir da forma que a gente acha melhor, que a gente gostaria que fosse. Então, é um mundo de possibilidades.
que a imaginação, na verdade, é um mundo de possibilidades que se abre na nossa mente, que aberto aí através dessa janela do conhecimento, que vocês podem construir da maneira que vocês se sentem mais à vontade. Então, é um espaço, vamos colocar dessa forma, um espaço em que, desculpem, um espaço em que nós podemos fazer dele aquilo que a gente bem entende, que a gente quer. Então, a imaginação, como vocês podem ver aí na imagem que eu coloquei para vocês e que também tem aí no livro, na página 9, vocês podem ver que é uma janela que abre para esse mundo interior nosso, em que lá dentro vai haver aí outras e outras janelas da imaginação, daquilo que a gente está pensando, está criando na nossa cabeça. Então, a imaginação, ela pode ser despertada por um olhar curioso que nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas. Então, geralmente, a nossa imaginação, ela é despertada através de algo, de uma curiosidade, de uma dúvida, perguntas, nos faz imaginar e também buscar respostas. Então, tudo isso faz com que desperte essa imaginação, essa nossa imaginação. Então, se a gente for relacionar esses pontos aí que eu coloquei agora para vocês, a gente pode colocar como também os filósofos. Os filósofos são movidos pela curiosidade, pela imaginação também. Então, um olhar a fazer, como eu coloquei para vocês, né? A imaginação ela pode ser despertada por um olhar curioso que nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas. Um olhar como o olhar dos filósofos, que nos faz questionar qual o significado daquilo que vemos ou sentimos, como as coisas são e como elas poderiam ser. Então, o filósofo, o que ele mais busca, digamos assim, o que ele busca, na verdade, é chegar a uma verdade, é entender a sua realidade. Então, através de novos questionamentos, de novas perguntas, de uma curiosidade que vai despertar nele, além dessa imaginação, mas também o desejo de ir em busca de coisas novas, de entender coisas novas. Então, a imaginação também permite isso em nós, assim como os filósofos fazem. Então, além disso, a imaginação está ligada aos sonhos, como eu falei para vocês. Deixa eu colocar aqui. A imaginação está ligada aos sonhos, à beleza e à criação, possibilitando a cada pessoa a construção de um mundo novo dentro de si, no qual tudo é possível, em que os desejos e os sonhos se tornam realizados, se realizam. Então, é como eu já falei para vocês, esse mundo, na verdade, está ligado aí a tudo isso, a esses sonhos, a uma criação que é só nossa, que nos possibilita formar, criar um mundo novo dentro de nós mesmos. Então, dentro desse mundo, somos nós que vamos criar o que vai haver nele, através da nossa imaginação. Ninguém mais vai poder controlar isso. Assim, ela pode ser considerada, no caso assim, a imaginação, ela pode ser considerada uma fonte de pensamentos belos, criativos e envolventes, mas também pode se relacionar com o contrário da beleza e da alegria, tornando-se uma fonte de pensamentos incômodos, ruins e assustadores. Então, a imaginação, muitas vezes, ela não serve só para que a gente crie pensamentos alegres, pensamentos bons, que despertem em nós algo bom. Nem sempre a imaginação serve apenas para isso,
Às vezes a gente utiliza a nossa imaginação, infelizmente, para criar coisas ruins que nos assustam. Então, por exemplo, quem nunca aqui foi vai acontecer um almoço em família, um encontro da nossa família. Então, um encontro entre familiares é sempre uma coisa boa, a gente vai encontrar as pessoas que a gente gosta. Então, antes que isso aconteça, a gente sempre tende a imaginar como vai ser, quem vai estar lá, o que vai ter nesse encontro, mas também quem nunca teve uma consulta marcada em um médico e antes dessa consulta se realizar, a gente já criou diversas coisas na nossa cabeça, na nossa imaginação, de que vai ser ruim, o que vai ter lá, se vai ter que tomar algum remédio ruim, enfim, como vai ser, como vai ocorrer. Então, a imaginação ela também pode despertar em nós pensamentos ruins, pensamentos incômodos, ou até mesmo assustadores. Então, a imaginação ela se revela, portanto, como um conjunto de janelas abrindo-se atrás das janelas, que são os nossos olhares. Então, vocês já entenderam, né? Fizeram essa relação aí dos olhares com essas janelas que se abrem. Então, a gente pode colocar aqui por trás dessas janelas, que são os nossos olhares, também vai existir as janelas da imaginação. E essas são milhares, são infinitas dentro do nosso pensamento, da nossa mente. Podem abrir aí inúmeras janelas da imaginação. Então, cada uma dessas janelas nos convida a observar algo de maneira diferente, buscando novas experiências e novos pensamentos. Então, cada uma delas vai nos ajudar a observar as coisas de formas diferentes, despertando em nós novas sensações, novos sentimentos, novas experiências. Então, esse é o principal intuito da imaginação, é fazer com que a gente busque, que a gente encontre, na verdade, novos sentimentos, novas sensações, novas experiências a partir da abertura de novas janelas. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse é o nosso primeiro ponto da aula de hoje, que é o olhar e a imaginação, que foi estudada, na verdade, por um filósofo, René Descartes. Então, como eu falei para vocês, o filósofo ele também usa da imaginação. Ele, para tentar chegar a um novo conhecimento, a um novo questionamento, então também tem um pouco da imaginação. René Descartes, como ele é chamado, né? Ele estudou sobre a imaginação, ele criou um pensamento a respeito do que ele coloca que seria a imaginação. Então, a percepção que temos do mundo ao nosso redor, por meio dos nossos sentimentos, provoca sensações que podem ser tanto agradáveis quanto desagradáveis. Então, aquilo que percebemos do mundo ou o que ocorre ao nosso redor, e principalmente ocorre através desses sentidos, como eu já falei para vocês, os sentidos eles são uma das principais formas para que a gente perceba aquilo que ocorre ao nosso redor, para que desperte em nós novas sensações. Então, muitas vezes, quando nós percebemos o mundo ao nosso redor, desperta sensações que podem ser agradáveis ou que também não podem ser. Podem ser sensações desagradáveis. Então, quando desconhecemos a causa dessas sensações, a imaginação logo entra em ação, para nos ajudar a formar uma ideia sobre o que nos afetou e tentamos assim saber se o objeto é belo ou feio, bom ou mal, seguro ou perigoso. Então, a nossa imaginação já entra em ação formulando na nossa cabeça
o que poderia ter nos levado a perceber essas sensações, a chegar a essas sensações, que muitas vezes podem ser ruins, ou até mesmo sensações agradáveis. Então, a imaginação ela funciona como uma capacidade especial de formar imagens no nosso cérebro, conforme aquilo que nos afeta por meio dos sentidos. Então, através dos sentidos, através das percepções que nós temos dos sentidos, nos leva a formar em nosso cérebro imagens relacionadas aí àquilo que sentimos, a partir desses sentidos. Então, essa frase aí que eu coloquei para vocês é uma frase desse filósofo que nós vamos estudar um pouquinho hoje, que é o René Descartes, que ele vai colocar assim: o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. Ou seja, para esse filósofo, nós só podemos imaginar algo que nós já conhecemos, que sabemos como é, que já tocamos por meio dos nossos sentidos de alguma forma, que já tivemos algum tipo de contato. Então, é um corpo material. E a nossa forma de pensar, a nossa imaginação seria, então, uma forma imaterial. Então, tudo que está na nossa imaginação, aquilo que nós formulamos na nossa cabeça, só é possível porque nós já tivemos contato. Então, tudo que nós produzimos, de alguma forma, nós já vimos, nós já sentimos, nós já tivemos algum tipo de contato com ela, senão a gente não teria como desenvolver esse pensamento a respeito daquele determinado objeto. Acho que espero que tenha ficado um pouco claro. Então, Descartes, ele entendia a imaginação como a capacidade que temos de formar imagens mentais, ou seja, na mente, no nosso cérebro, daquilo que conhecemos por meio dos nossos sentidos. Então, a gente só consegue, segundo esse filósofo, formular na nossa mente coisas que nós já conhecemos. Ele julgava que a imaginação não conseguiria formar um conhecimento puro, ou seja, que nós nunca tínhamos tido nenhum tipo de contato, que nós não tínhamos conhecido nada a respeito daquele pensamento, daquele conhecimento. Então, poderia contribuir para que buscássemos conhecer mais e mais aquilo que existe na nossa realidade. Então, para Descartes, nós não podemos, de nenhuma forma, imaginar aquilo que nós não conhecemos. Só conseguimos imaginar algo que já possuímos algum tipo de conhecimento a respeito. Mas a imaginação, segundo ele, pode nos ajudar a buscar, a entender ainda mais a nossa realidade. Então, segundo ele, esse seria aí como é que eu posso dizer para vocês? Me faltou a palavra agora, mas seria como se fosse uma função, vamos dizer assim, da imaginação. Buscar entender mais, conhecer e entender mais e mais a respeito do que existe na nossa realidade, já que nós não podemos formular nenhum tipo de pensamento ou imaginação daquilo que nós não conhecemos, só aquilo que já temos um conhecimento a respeito. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como nós podemos ver sobre o olhar e a imaginação, e também sobre a imaginação segundo esse filósofo, segundo René Descartes. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu sempre coloco que vocês me perguntem. Assim, se ficou algo confuso, vocês me perguntem que eu explico lá no chat, tá certo? No chat. Então, tenham um bom dia, espero que fiquem todos bem e até a próxima aula.